Sejam bem-vindos ao nosso canal Ferreira Sistema de Ponto. Hoje vamos gravar para vocês um vídeo explicando como funciona a escala mensal. A escala mensal ela é para aquelas empresas que solicitam que o funcionário trabalhe em vários horários durante o mês. Tá? Exemplo, alguns folguistas, tá, de postos de gasolina, algumas indústrias onde a empresa trabalha 24 horas, às vezes pede para o seu funcionário determinados dias do mês ou semanas que trabalhe no horário da manhã, às vezes no horário da tarde e às vezes em horário noturno, certo? Qual é o grande problema dessas trocas de horário? Geralmente quando o funcionário sai do horário diurno para o noturno. Porque se tu manter um horário diurno com o compensado marcado, o software vai conseguir interpretar. Tá? E não há grande chance de ter problemas de cálculo, a não ser, claro, que tu peça para o funcionário em algum dia da semana trabalhar no horário diurno que tem uma carga horária e outro dia da semana trabalhar em outro horário diurno também com outra carga horária, certo? Tipo, um horário que se algum dia da semana seja 7h20 e outro seja 8h48 ou 6 horas, aí vai ter problema. Precisamos também da escala mensal para isso. Perfeito? O grande problema de uma troca de horário diurno para o noturno é o fechamento, porque por padrão o software vai passar de uma linha para outra na meia-noite, quando teu dia acaba e teu dia inicia. Perfeito? No horário noturno, normalmente o funcionário, vamos dizer, começa lá às 8 horas da noite, às 10 horas da noite e vai até às 4 da manhã, às 6 da manhã do outro dia, fazendo com que ele comece num dia e termine no outro dia, certo? E para isso que serve a escala mensal, para a gente já informar antecipadamente para o software que naquela semana ou naquele dia, aquele funcionário vai fazer um horário noturno, para não haver quebra de linha. Perfeito, pessoal? Então peço que se inscreva no canal, deixe aquele curtir, compartilhe esse vídeo para usuários do Seclon, para quem também não é usuário do Seclon, para que tenha a possibilidade de conhecer a ferramenta ótima que é o nosso sistema de gestão, tá, de tratamento de ponto. Até desafio qualquer pessoa que conheça algum outro sistema que tem uma usabilidade tão boa e fácil e prática como é o Seclon.web. Certo? Então, vamos ao vídeo. Não esqueça de curtir, deixar esse likezinho pra gente que nos ajuda muito, tá? A mostrar pro YouTube a relevância do vídeo e compartilhar. Pessoas de RH tudo para que elas tenham essa opção de poder ver essa ferramenta ótima que é o Seclon. Bom, vamos lá então. Para cadastrar escala mensal, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui em cadastro, escalas mensais, tá? Vai selecionar o período ali, no caso eu já tenho 1º de 7 até 31/7 e vai dar um atualizar. Ele vai mostrar todo o período aqui mensal, tá? Desde o dia 1º de julho até 31 de julho. Perfeito? O que acontece? Não tem funcionário aqui ainda. Como é que você vai alocar o seu funcionário para essa escala mensal? Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui e cadastrar um horário para ele. Então nós vamos vir aqui e cadastrar um horário que eu vou chamar de escala mensal. Vou estar colocando aqui um horário padrão, que vai ser das 8 ao meio-dia, da 1 às 16h20, tá bom? A ideia aqui é trabalhar com uma carga de 7h20, perfeito? Vou dar aqui um copiar de segunda até domingo, e aqui ó, eu vou trocar o tipo de horário, e vou botar escala mensal, certo? Vou dar um salvar, e vamos vir aqui em funcionários, vou pegar o meu cadastro, e vou alterar aqui ó, o horário para a escala mensal. Vou salvar. O software vai perguntar se eu quero recalcular
Neste exemplo, eu vou aplicar somente para novas marcações, para marcações futuras. E vamos vir aqui, de novo em cadastro, tá? Escala mensal. Vou atualizar. E agora está aqui eu, tá? Funcionário Paulo Roberto, cadastrado no horário padrão, escala mensal. O que acontece? Vocês podem ver que está tudo branco aqui, né? Isso quer dizer o quê? Que se o quadrinho estiver em branco, eu vou estar obedecendo esse horário que eu cadastrei agora, que é a escala mensal. Tá? Que é das 8 horas até as 16h20 com uma hora de intervalo. Certo? E como é que eu vou fazer para cadastrar outros horários e dizer para o software, ó, tal dia, tal dia, tal dia eu faço este horário? Simples. Nós vamos vir aqui embaixo no mais e ele vai criar essa linha aqui de outra cor. Certo? Eu vou colocar um nome nela aqui, que neste caso eu vou cadastrar um horário tarde, certo? E vamos colocar aqui, que seria das 14, com uma hora de intervalo, vamos botar as 16 até as 17 horas, 14, se eu não estou enganado, seria às 8h20. Vamos ver aqui se eu acertei. Não. Às 10h20. Pronto, agora sim. Tá? Carga de 7h20. Vou marcar o compensado. Tá? E já vou dar um salvar aqui. Ó. Salvar. Ok. Certo? Vou cadastrar aqui também uma outra linha, tá? Marcando para ele folga. Certo? Vamos colocar abreviado aqui folga. E aqui eu vou clicar com o botão direito e marcar folga. Marco também o compensado. Uma coisa que eu costumo dizer para todos os nossos clientes, tá? A menos que tu queira um horário extremamente rígido, onde teu funcionário chegar atrasado e tem que gerar falta, e sair adiantado, e é para gerar, perdão, e sair depois do horário, e é para gerar extra, que tu queira falta e extra no mesmo dia, a não ser nessa exceção, tá? Aí tu não marca compensado. O resto, marca compensado sempre. Tá? Que ele vai te tornar o horário flexível, não gerando extra e falta no mesmo dia, fazendo com que o teu funcionário tenha que cumprir a carga horária. Perfeito? Bom, como é que a gente vai atribuir este horário ao teu funcionário em determinado dia? A gente vai clicar aqui, ó, tá? E vamos vir aqui com o pincelzinho marcar. Tá? Por exemplo, vou botar aqui que no dia 3 e 4 e 5 o funcionário vai fazer horário tarde. Vou dar um salvar. Tá? Concluir. Isso quer dizer que, lembra que eu falei que o que está em branco é o horário padrão. Então, ele vai trabalhar no dia 1 e 2, no horário padrão que nós cadastramos, que é a entrada às 8 horas da manhã. No dia 3, 4 e 5, no horário da tarde, que seria das 2 às 10h20. E vamos colocar aqui, ó, folga para ele neste domingo. Certo? Vou dar um salvar aqui. Perfeito. E agora vamos cadastrar aqui um horário noturno para o funcionário.
Então vamos colocar um mais aqui. Vamos botar um not. Noturno. Not. Certo? E vamos colocar o horário de exemplo aqui, que tem o funcionário entre as 8 horas da noite e as 20 horas. Fazendo um intervalo ali da... Vamos botar da 1 da manhã até as 2 da manhã. Com saída às 4h20. Marcar o compensado. Temos aqui uma carga de 7h20, certo? E uma coisa muito importante. Se o teu funcionário cumpre horário noturno, ele tem que ter uma folga também de horário noturno, certo? Então, uma coisa bem importante aqui, eu estava deixando passar, tá? O horário noturno, você tem que se atentar ao fechamento, tá? O fechamento é aquele que eu expliquei no começo do vídeo, que é quando o funcionário entra num dia e sai no outro. Aqui ele está entrando às 8 horas da noite para sair às 4h20 do outro dia. Isso quer dizer que se eu não trocar o fechamento, ele vai entrar numa linha e sair na outra linha. Entra na quinta e sai na sexta. A gente não quer isso. Então nós vamos vir aqui alterar o fechamento para meio-dia. Isso quer dizer que neste horário, o teu dia começa e acaba ao meio-dia. Fazendo com que se eu entro às 8 horas da noite e eu saio às 4h20 da manhã, vai ficar no mesmo dia. Certo? Vai ficar na mesma linha para o software fazer o cálculo. Vou salvar. E agora vamos criar um horário de folga para a carga de horário noturno. Então vamos vir aqui e vou criar aqui um folga noturno e vamos abreviar aqui como FNO, tá? Folga noturno. Vou botar aqui marcar folga, boto compensado também, e como é um folga noturno, também vamos alterar o fechamento dele para as mesmas 12 horas do horário noturno, para o software compreender que é uma folga noturna, certo? Salvei. Perfeito. E agora o que a gente precisa só é pintar os dias que a gente quer que ele cumpra esse horário. Ok? Então nesse exemplo, vamos colocar que do dia 7 até o dia 12, ele vai fazer a mesma escala ainda padrão. Tá? Já no dia 13, vamos colocar para ele outra folga diurna. Tá? E aqui uma coisa, tá, que às vezes deixa a gente meio confuso. Até eu às vezes penso bem para pensar. Tá, vamos trocar na próxima semana esse funcionário para o horário noturno. O que acontece? Até vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos desmarcar esse aqui, ó. Só um pouquinho. Tá. Para desmarcar o que eu tinha feito ali, eu só dei um delete, certo? E vamos passar essa folga para o sábado. Por que eu resolvi fazer isso? Até o dia 11, esse funcionário trabalhou das 8 horas da manhã até as 16h20 da tarde. Horário diurno. Dia 12, folgou. Certo? Então, dia 12 ele folgou. E no dia 13, tá? A gente vai lançar uma outra folga
Só que agora uma folga noturna, que é para mim passar ele já na segunda, eu quero manter ele até o sábado no horário noturno. Por que eu lancei uma folga? Opa, perdão aqui, ó. Agora sim. Por que eu lancei uma folga diurno e já logamente uma folga noturno, tá? Se eu lançar uma folga diurno no dia 12 e transferir ele direto para o horário noturno, entre aspas, ele vai acabar não folgando. Porque naquele dia ainda, ele vai começar a trabalhar às 8 da noite. Certo? Até o dia 11, ele trabalhou na escala mensal padrão, que vocês lembram que é até as 4h20 da tarde. Tá? E daí no dia 12, ele não trabalhou de manhã, mas aí, se eu não dou a folga no dia 13, ele começaria ainda no dia 12, às 8 horas. Certo? Então, no dia 11, trabalhou até as 4h20, e no dia 12, em vez de ele entrar às 8 da manhã, entraria às 8 da noite. Não chegaria a completar um dia inteiro de folga. Então nós lançamos aí uma outra folga noturna, para que na segunda-feira, aí sim, ó, a gente coloque ele no horário noturno, que nem eu queria colocar até sábado. Perfeito? O que acontece? Folguei noturno, tá? Que no caso seria das 8 da noite até as 4h20 da madrugada. E na segunda-feira começa o meu horário de trabalho, das 8h20 às 4h20 da manhã. Mantive até sábado. E agora vamos mudar de novo ele aí para esse horário da tarde agora. Tá? Então, vou lançar uma outra folga. Vou lançar aqui na real. Tá? Vou manter no horário noturno até o dia 18, sexta-feira. E vou colocar folga no sábado. Tá? Trabalhei do dia 18 até as 4h20 da manhã. Folga noturna, dia 19, sábado. Dia 20, entro numa folga diurna, tá? Que vai ser das 14 até as 10h20, certo? E começo daí a minha carga de horário na tarde. E daí em diante, esse mês sim. O restante do mês vamos colocar só o horário diurno. Vou botar duas folgas aqui, tá? Sábado e domingo. Por que eu coloquei sábado e domingo? Porque pela CLT, uma vez ao mês o funcionário tem que ter, tá? Um domingo de folga ali, tá? Eu coloquei folga aqui, tá? Só que para ter o fim de semana completo ali, este exemplo aqui vamos colocar ali, sábado e domingo. Compreender a questão da troca de horário, reforçando aqui. Ele trabalhou na sexta, dia 18, até as 4h20 da manhã. Se eu colocasse ele para tarde, direto já no dia 20, ele teria folgado no sábado, dia 19. Ele trabalhou até as 4h20 aqui, certo? Então ele folgaria aqui, só que se eu não dou a folga aqui, ele já começaria direto às 14 horas. Então, trabalhei até as 4h20 da manhã. O outro dia que eu iria folgar, eu já começaria a trabalhar de novo às 14 horas. Então, tu sempre lança uma folga, uma atrás da outra. No caso aqui, inverti, noturno e depois diurno. E começa a carga de trabalho. Certo? Só dá um salvar aqui e pronto. Lembrando que você sempre vai fazer isso com a tua planilha já para datas futuras.
Dá para fazer dentro do mês que tu está. Por exemplo, estamos no mês 6, junho. Eu poderia fazer essa escala para o mês de junho agora, para esse mês? Poderia, desde que eu ainda não tivesse recebido as marcações do funcionário. Mas se eu já recebi as marcações do funcionário, daria para fazer? Dá. É um pouco mais complexo, mas isso há como fazer. Você pode apagar as marcações no século e receber elas novamente, receber as marcações originais. Certo? Pessoal, espero que tenha ficado bem explicado, tá? Tentei ser bem detalhista até, pela questão de troca de noturno para diurno ali tudo. Certo? Se a gente entrar aqui em cálculos, eu não sei se ele não vai mostrar não, tá? Se eu mudasse aqui para o mês 7. Ele não vai estar mostrando não. Então aqui, escala mensais. Tá, temos tudo como a gente colocou aqui, perfeito? Dá para colocar mais horários? Sim, você pode colocar quantos horários for necessário dentro da realidade da sua empresa. Tá? Paulo, se eu tiver alguma coisa mais urgente, tá? Que de um dia para o outro eu tenho que trocar meu horário de noturno para o diurno. Dá? Dá. Certo? Pode colocar ali que ele vai interpretar isso. Tá? Só sempre consulte talvez seu RH para ver a questão de folga. Tá? Que no momento que o seu funcionário troca brutamente do horário diurno para o noturno, não consegue cumprir a questão dos horários de folga que a CLT exige. Então talvez consulte o seu contador, o seu escritório de contabilidade para estar certificando disso. Certo? Então até o próximo vídeo.